Lamentações, capítulo 3. O texto é longo, mas vamos ler apenas 2 versículos. Lamentações, capítulo 3, verso 17 e 18. Depois de Jeremias, você vai encontrar Lamentações. Capítulo 3, verso 17 e 18. Amém? Alguém pede misericórdia? Amém? Ok. Lamentações, capítulo 3, verso 17 e 18, diz assim: Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: Não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Amém? Vamos repetir juntos? Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: Não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Amém? Feche seus olhos. Senhor, te pedimos, ó Pai, a tua direção, Pai. Senhor, trabalha dentro de nós, trabalha dentro do nosso íntimo, Pai, dos nossos sonhos, das nossas motivações, do nosso querer, Pai. Porque, ó Deus, sabemos que Tu és o Senhor que coordena a nossa vida pertence a Ti, ó Pai. E não queremos de maneira alguma andar errantes, ó Pai. Então, para isso, ó Pai, crava a Tua palavra nos nossos corações, que possamos sair daqui, ó Pai, esclarecidos do que o Senhor tem a falar nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Nosso título é Julgamento, Lamentação e Esperança. Muito obrigado, meu irmão. Nós estamos lendo um livro que eu tenho certeza que quando nós nos deparamos com ele, é complicado, porque nós lemos Lamentações. E geralmente quando nós pensamos em Lamentações, nós também interpretamos também como uma murmuração, como um sentimento que é contrário àquilo que está acontecendo, como alguma coisa que tem afligido de tal ponto que a pessoa está se lamentando por algo que ocorreu. Mas, na verdade, murmuração, só para não deixar bem claro, é diferente de lamentação. O Senhor não tem problemas ou dificuldades com as nossas lamentações. Ele tem dificuldades com as nossas murmurações. Porque lamentar alguma coisa é sofrer, é chorar, é sentir com angústia, com tristeza, com pranto, com choro. E murmurar é duvidar daquilo que Deus é poderoso para fazer em nossas vidas. Não vou entrar no sentido claro de murmuração, porque eu fui ler e diz que é como o som de morcegos. A palavra murmurar é como o som de um morcego usando o seu radar, né, vamos colocar assim, para fugir das coisas. E também é como os antigos mágicos assim o faziam para fazer os seus encantamentos. Mas o sentido que nós empregamos é o sentido de reclamar daquilo que está acontecendo e nós duvidamos daquilo que Deus é poderoso. Nós não, né?
As pessoas duvidam do que Deus é poderoso para fazer e reclamam de Deus, não da situação. Nós estamos aqui no livro de Lamentações, e o livro de Lamentações é um livro importante. Diferente do que, de repente, nós podemos interpretar, não é um livro histórico, é um livro poético. Ele trata de 5 poemas escritos para demonstrar aquilo que estava acontecendo. Pela tradição, as pessoas, os eruditos, dão este livro, ou colocam esse livro como Jeremias. Mas isso só começou a acontecer a partir do século III da nossa história. Antigamente, ninguém sabia quem havia escrito as Lamentações. Depois foi incorporado, depois de um estudo, pela forma, pelo jeito que se escreve, pelo jeito que se pronuncia, e é claro, falou lamentação, nós vamos entender Jeremias, desculpa, pastor, mas a gente vai entender dessa forma. As pessoas já até sabem, quando se fala do profeta chorão, elas atribuem esse profeta chorão a Jeremias, não há nenhum demérito nisso. Mas a partir do século III, começou a se colocar pela tradição que este livro foi escrito pelo profeta Jeremias, que no livro que antecede este daqui, ele fala sobre a queda de Jerusalém. E é exatamente isso que esse livro trata. Esse livro, ele é a angústia de um israelita que está dentro dos muros de Jerusalém e está vendo que a sua cidade vai cair. Para nós que de repente não nos recordamos de Jerusalém, houve uma época que o reino de Israel era um reino único, mas devido à ganância, à falta de tato daqueles que estavam à frente no governo, o reino se divide em 2 grupos, um reino do norte e um reino do sul. Nesse momento aqui, o reino do norte já havia caído, já tinha sido quedado, já tinha perdido, já tinha sido levado, destruído, e não existia mais o reino do norte. Jeremias é um profeta que ele lida diretamente, o seu ministério é ligado diretamente ao reino do sul, Judá, Jerusalém, a cidade de Davi. O que está acontecendo aqui é que, assim como Israel, que era chamado Reino do Norte, havia pecado contra o Senhor, havia se afastado dos caminhos de Deus, havia pecado contra o Altíssimo, e por isso foi destruído, assim também Judá, que alternava entre governantes bons e governantes ruins, também havia se afastado de uma forma terrível dos caminhos de Deus, daquilo que Deus havia ensinado, havia deixado como regra para o povo de Deus, para os israelitas, para aqueles que habitavam ali, para os hebreus. Eles haviam se afastado disso. E o Senhor, ele envia profetas, ele envia pessoas para falar, olha, se arrepende, conserta o teu caminho, muda o rumo da tua vida, muda o que você está fazendo, volta para mim, volta aos meus caminhos, volta a seguir a lei, volta a seguir o que eu deixei através dos profetas e da própria lei para você. Muda o teu curso. Mas só que, infelizmente, Judá, Jerusalém, aquele povo, não deu ouvido. Ficava um tempinho ainda direito, seguindo, e daqui a pouco se desviava, seguia os seus próprios desejos, suas próprias motivações, fazia aliança com quem não era para fazer aliança. E chega o momento de Deus julgar o seu povo. E isso é algo que nós precisamos ter em nossa mente. O nosso Deus é um Deus bondoso, misericordioso, mas chegará o dia que Ele não nos tratará mais como simplesmente pessoas que estão a todo momento ouvindo, olha, muda, muda, muda. Ele vai nos tratar
como alguém que está no banco do réu, sendo julgado. E o pior é que a sentença já terá sido dada. A sentença já terá sido proferida e não haverá como recorrer. Não vai ter advogado de defesa, não vai ter ninguém para falar, olha, peraí, vamos dar um jeitinho. Ele não estava percebido. Naquele momento que o pastor estava pregando, naquele momento que o irmão estava pregando, ele estava, sabe, um pouco preocupado com alguma coisa, ele não ouviu. Quando o Senhor falou com ele, ó, arrependa-te, muda o teu rumo. Naquele dia que aquele irmão foi lá, no trabalho dele, começou a conversar, falar, olha, eu sou evangélico. Poxa, um dia eu também já andei pelos mesmos caminhos que você, mas eu conhecia Jesus, ele mudou a minha vida, e eu tive um novo recomeço, eu tive uma nova vida, eu tive um novo caminhar, e ele mudou a minha trajetória, e hoje eu posso falar para você, Jesus muda o coração daquele que permite que ele assim o faça. Não vai haver isso. Não vai haver. A chance é enquanto o Senhor está falando, arrependa-te. Mas vai chegar o dia que não vai adiantar mais isso. O martelo vai ser batido. E não há mais como recorrer da sentença. Jeremias, ele está justamente no centro da cidade. É interessante, porque quando Jeremias ele é convocado, chamado para o seu ministério, ele tenta a todo momento se desvencilhar, tenta, não quero não, eu sou muito jovem, eu sou ainda uma criança, não dá não há como. E Deus fala, olha, peraí, não faça isso. Eu te chamei, eu te ungi, eu sei da sua linhagem, eu sei quem é você, eu sei o que eu posso fazer através de você. Mas Deus deixa bem claro, você vai pregar a um povo que não vai te dar ouvidos. Você vai pregar a um povo que não me dá ouvidos. E Jeremias prega, ensina, fala do amor de Deus. Quando todos os profetas que ali estavam falavam, olha, Jerusalém não vai cair, porque Deus vai livrar. Jeremias falava, olha, vai cair. Os muros já vão vir por terra. Ninguém dava ouvidos a Jeremias. Mas chega um momento da sentença ser proferida. Jeremias está lá dentro, ouvindo tudo aquilo. É um relato de um israelita que ele está vendo a cidade de Deus, a toda, vamos colocar assim, poderosa cidade de Davi, sendo destruída. Os muros sendo jogado ao chão. As portas do templo sendo arrancadas e levadas. Os utensílios do templo que Salomão construiu sendo levados. As crianças sendo pisadas, as mulheres sendo violentadas, os homens sendo mortos. Era algo tão terrível a sua visão, que ele usa termos que são, no mínimo, preocupantes para nós. Acompanhe comigo, por favor. No mesmo poema, vamos colocar assim, poema 3, capítulo 3. Ele usa alguns termos a partir do verso 1. Acompanhe comigo, por favor. Eu vou só pedir a você que eu não vou ler o que está antes de cada versículo, porque, entendeu? O meu hebraico não é tão bom assim. Na verdade, não é horrível, porque eu nunca aprendi a falar hebraico. Essas palavras que você vai encontrar, só para nós entendermos, elas são o alfabeto hebraico. A cada 3 versículos, você vai encontrar uma letra do alfabeto hebraico, dizendo o que está ali, dizendo, só para marcar. Tá bom? Eu não vou ler o alfabeto. Diz assim, capítulo 3, verso 1. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz,
Certamente ele voltou e a sua mão contra mim sem parar todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e de dor. Ele me fez habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos e a minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra, fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita e como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, depois me abandonou. Entesou o arco e me pôs como alvo de suas flechas. As flechas de sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amargura e me saciou de absinto. Quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Eu fico imaginando este homem no centro da cidade, vendo as coisas acontecerem. Quando ele diz que quebrou os meus dentes, o Senhor quebrou os meus dentes, no original, é como se a pessoa pegasse e começasse a bater o rosto em terra. Não é que o Senhor veio e pegou uma pedra e quebrou os dentes daquele homem, mas sim o sentimento aonde a pessoa está tão angustiada, tão amargurada, tão sem esperança, que ela batia o rosto no chão em sinal de desespero. Jeremias está falando aqui que a esperança que ele tinha naquele momento do povo se converter, abrir o seu coração, mudar o seu rumo, agora não tinha mais o que fazer. O seu coração estava apertado, amargurado, porque não havia mais saída para a sua situação. Às vezes nós nos sentimos assim, vamos ser sinceros. Não, de repente, não quero falar que de repente é por causa do pecado, mas às vezes uma notícia ruim. A pessoa descobre que está com câncer. E seja lá qual for o câncer. Ela vai trabalhar um dia e o patrão fala: olha, gostei do seu serviço, mas eu não preciso mais da sua mão de obra. O marido chega, olha para a mulher e fala assim: olha, não dá mais, eu estou indo embora. A mulher chega e fala para o homem: olha, eu já arrumei outro, eu não te amo. O telefone toca e uma voz fala do outro lado: seu filho morreu. São coisas que com certeza causam, sabe, uma angústia, um desespero, uma falta de esperança, um sentimento de que parece que o mundo desabou, acabou, não tem mais jeito. Jeremias estava desse jeito, ele falando: olha, a minha esperança no Senhor acabou. Acabou. Quantas vezes nós já falamos isso? Acabou. Não tem mais jeito. O médico já disse que não há solução, não há cura para esse problema. O advogado falou que tu vai perder a casa. Mas aí parece até que Jeremias é bipolar. Sabe? Parece que Jeremias é bipolar.
Nesse momento ele está falando sobre a angústia, a tristeza, a amargura, que as coisas não darão certo, que está tudo acabado, que a cidade não tem mais jeito, que o povo vai morrer, que Deus vai exterminar o seu povo. Isso até o verso 18, 19 e 20. Tem gente com frio aí. Mas aí no 19 ele começa. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante e do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Aí de repente parece que ele muda de ideia. Ele fala: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Parece que ele fala assim: para! Não é o fim. É como se o Senhor o travasse e falasse: peraí. Peraí. Eu ainda não dei a última palavra. Jeremias, o escritor, como você preferir, ele diz: quero trazer à memória o que me pode me dar esperança, no verso 21. O que pode nos dar esperança? A partir do verso 22, Jeremias começa a enumerar cada uma das coisas que poderia dar esperança para ele. Ele fala, no verso 22, nas misericórdias do Senhor. No verso 23, ele fala sobre a fidelidade. No verso 24, da promessa. No verso 25, da bondade. Ele diz: olha, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. É interessante porque Jeremias não pensou, né, o escritor, ele não diz assim: olha, de repente eu lembrei que existe o Egito. Existe os assírios. Existe os Estados Unidos. A Rússia. Existe a China. A Coreia. Porque às vezes, quando nós estamos numa situação difícil, e parece que nada vai mais além, parece que as coisas estão emperradas, parece que brecou a nossa vida, sabe? Às vezes parece que a gente está naquele deserto, parece que nada anda, as coisas não acontecem mais. Nós precisamos pensar nisso. No momento que as coisas não vão bem, o que nos traz esperança? O que traz esperança para você no momento que as coisas não estão satisfatórias? De repente, o que tem te trazido esperança é aquele conhecimento que você tem com um político que de vez em quando vem, asfalta a rua e fala: opa, ano que vem eu volto. Aquela tua conta cheia, robusta, sabe? Você nem ganhou na Mega Sena, mas a conta é pesada. De repente, o que te dá esperança é a tua família. E você coloca a tua esperança sobre os amigos.
sobre a tua saúde, sobre o teu conhecimento. Mas nesta noite o Senhor nos convida a colocar a nossa esperança não em pedaços de madeira, não em escoras, sabe? Coisas frágeis, coisas que podem partir. Deus nos convida, o Senhor nos convida a nós colocarmos a nossa esperança não no nosso conhecimento, não na nossa habilidade, não no amigo, não no político, não em alguém que vai assumir uma posição e vai te levar junto e vai mudar a tua vida. Não, e de repente você encontrar alguém e essa pessoa mudar a tua vida de tal forma, né? Virar a tua cabeça, como se fosse... Lembra aquele filme? O Exorcista, que a cabeça do bicho fica girando? Deus me livre, né? Deus nos convida a nós não colocarmos a nossa esperança sobre isso. Ele diz para nós confiarmos na misericórdia de Deus. Judá teria que confiar no Senhor. Mas por que confiar na misericórdia de Deus? Misericórdia é quando nós não recebemos aquilo que nos seria direito. No caso de Judá, pecou, se afastou. O direito dele era ser destruído, era acabar, dizimar aquela cidade. O Senhor os havia entregue às suas próprias vontades, desejos, na sua força. Aí Deus fala, olha, converte-se a mim. Volte-se para mim. Mas o Senhor, no mesmo capítulo, ele fala, volte-se para mim. Se arrependa. Irmãos, como é difícil às vezes nós entendermos isso. Nós somos pessoas cruéis. Nós somos pessoas cruéis. Cruéis porque nós não acreditamos que Deus é poderoso para mudar o coração do homem, do pior homem do mundo. Você escuta, por exemplo, de um estuprador, um pedófilo, um assassino em série, você fala, merece morrer. Mas você não crê que Deus é poderoso para restaurar esta vida e transformá-lo num homem decente. Deus é poderoso para fazer isso com você. Porque se alguém acha aqui que não tem pecado, será que se fosse você lá naquele momento daquela mulher que foi pega traindo, você teria a coragem de lançar a primeira pedra? De falar que você é melhor do que ela? Mas a misericórdia do Senhor, Ele diz que ela se renova de dia após dia, dia após dia, dia após dia. E esta é a causa de nós não sermos consumidos. É o que fala o verso 22. Deus está esperando uma conversão, uma mudança de rumo. Você pode ter entrado aqui e falar assim, olha, cara, eu sou um pecador. Eu quero te falar que você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Porque isso aqui é a Assembleia dos Santos, mas também é um lugar para os pecadores, para aqueles que se reconhecem como alguém que peca. E se você sabe que você peca, você pode acreditar que você pode ser transformado. Não é uma pessoa que você vai falar, olha, aceita Jesus, Jesus pode mudar a tua vida. Eu já sou bom. O Senhor falou, olha, o médico não vem, senão para os doentes. Porque quem está são não precisa de médico. Então o escritor, ele fala primeiramente da misericórdia do Senhor. Ele diz, olha, a misericórdia do Senhor se renova dia após dia, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, arrependa-te. Muda. E ele fala ainda, olha, na fidelidade do Senhor.
Ele fala, ó, grande é a sua fidelidade. Ele é fiel. Ele é fiel. É difícil nós falar de fidelidade, né? Meu Deus. Difícil porque essa palavra acho que está perdendo até o sentido hoje em dia. Abra comigo, por favor. Melhor, abra comigo não. Meu querido, me dá uma ajuda aí. Me dá uma ajuda aí, por favor. Salmos 30, verso 5. Peguei de surpresa, né? Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele é fiel para cumprir na tua vida o que ele prometeu. Ele é fiel para fazer aquilo que ele disse que faria. Ele é fiel, se ele falou que ele não te abandona, ele não te abandona. Ele não muda de ideia. Aquele dia eu estava nervoso. Vou mudar de ideia aí, sabe? Ou, não. Ontem eu pensei uma coisa, mas hoje eu estou pensando outra. Deus não volta atrás com a sua palavra. A misericórdia dele se renova dia após dia. Ele só espera que nós nos voltemos para ele e nos arrependamos. Ele diz também no verso 24 a sua promessa, na promessa de Deus. Isso talvez para nós é uma coisa que nós precisamos pensar. Para eles, para o escritor, para Jeremias, ele estava fazendo menção da promessa de Deus, a promessa que o Senhor havia feito a Davi, que jamais faltaria alguém que se assentaria no trono, até que viesse aquele que se assentaria eternamente. Jeremias sabia que Deus poderia exterminar, se cirar, bater, mas ele seria fiel. Ele não voltaria atrás na sua promessa. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir aquilo que ele disse. Isso é difícil. É difícil nós entendermos isso. Todo o poder está em suas mãos. Ao mesmo tempo, Jeremias ele chega e fala, olha, a minha esperança acabou. Ele diz, olha, o Senhor renova as minhas forças. Acompanhe comigo, por favor. O verso 55 desse poema. Deixa eu ver se eu acertei, só anotei direitinho. Verso 55 desse poema, desse capítulo. Ele diz assim, da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz quando pedi. Não feche os teus ouvidos aos meus lamentos e ao meu clamor. No dia em que te invoquei, chegaste perto de mim e disseste, não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor nos chama para confiarmos nele, nos chama para confiar nele. Depositar a nossa confiança naquele que tem todo o poder.
Depositar a nossa esperança naquele que, só pelo poder da sua palavra, faz com que as águas venham até a areia, mas voltam. Nós tivemos esses dias, né, segundo a meteorologia disse, que ia chover muito, choveu muito. Lugares foram alagados. Vidas foram perdidas. Casas destruídas. Algumas fotos, alguns vídeos que mandaram para mim, era uma coisa assim, incrível. A água descendo do morro como se fosse uma cachoeira, no lugar que nunca teve cachoeira. Em Guadalupe, parece que nasceu um mar ali, de repente. Mas quem passou lá hoje? Tem água ainda? Não? Tem água ainda? Não. Elas retrocederam. Porque o Senhor disse que haveria separação entre a terra e a água. E no momento as coisas podem até ficar tenebrosas e difíceis, mas elas são obrigadas a obedecer aquilo que Deus disse. Se Deus te prometeu algo, Ele é fiel para cumprir. Pode passar dias, meses, anos, décadas, mas Ele cumprirá na tua vida. Se Ele disse que vai fazer, Ele faz. Se Ele diz, se você se converter, Ele te perdoa. Ele vai te perdoar, não importa qual seja o teu pecado. Não importa qual seja a tua falha. O que você precisa fazer é vencer o teu medo, a tua dúvida, e se lançar no Senhor. A cidade foi destruída. Os homens morreram, muitos homens morreram. Crianças foram pisoteadas pelo exército que entrou naquela cidade. O templo foi destruído. Mas Deus falou, olha, vocês vão sair daqui no cativeiro. Vocês vão para o cativeiro. Mas daqui a 70 anos eu trago vocês de volta. Eu vou reunir o meu povo. E 70 anos depois, aqueles que foram feitos como escravos voltaram para a sua